galerinha do meu Comuna Kid, tudo bem? Como vai vocês? Olha só, gente, hoje fez um sol lindo, não foi? Hoje, esse final de semana, e aí, vocês curtiram bastante? Que bom, que ótimo, mas ao sair de casa sempre coloque as máscaras e passe sempre álcool gel em mãos, tá bom? Vamos manter o mesmo procedimento. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas? Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento da Tua Palavra, Senhor. Abençoa, Pai, cada criança e pais que estão assistindo esta aula, Pai. Que a Tua Palavra preencha o coração de cada pessoa. Senhor, nós te agradecemos assim em nome de Jesus. Amém. Então, vamos assistir o louvor. O louvor de hoje vai falar sobre o tema da nossa aula. E logo após o louvor, vocês vão aprender a palavra hoje com a tia Roberta. Ela preparou uma aula com muito carinho para vocês, ok? Preste atenção e ponha em prática o que vocês vão aprender aqui hoje, ok? Um beijo, pessoal! Um homem descendo para Jericó caiu nas mãos de assaltantes que o fizeram muito mal. Será que alguém irá ajudar? Será que alguém irá parar? Na mesma estrada vinha um sacerdote que ignorou o pobre homem. Bem do outro lado ele passou. Será que ele não vai ajudar? Será que ele não vai parar? Mas vejam, bem logo ali vem um levita. Tomara que ele ajude o homem. Oh não, também ignorou. Será que ninguém vai ajudar? Será que ninguém vai parar? E então passou um bom samaritano que enfaixou-lhe as feridas. Do homem teve compaixão. Com amor levou-o a um lugar seguro, pagou todas as suas despesas, tratou-o como a um irmão. Faça o mesmo, ame o próximo como a ti mesmo. Faça o mesmo, ame o próximo como a ti mesmo. Faça o mesmo, ame o próximo como a ti mesmo. Faça o mesmo, ame o próximo como a ti mesmo. Oi, galerinha, como é que vocês estão? Estão bem? Estou com muita saudade. A saudade, a cada dia que passa, só faz aumentar. Olha só, hoje a Pro Roberta vai contar para vocês uma história que está na Bíblia. Essa história está lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. O nome, o título dessa história chama-se A Parábola do Bom Samaritano. Vamos ouvi-la?
Nessa história, tudo começou quando o intérprete da lei estava questionando a Jesus, querendo botar o Senhor Jesus em uma situação difícil, complicada. Então ele perguntou a Jesus: Jesus, como faço para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: como você interpreta a lei? Como a entende? E o intérprete de leis, ele respondeu: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu: certamente, está correto. E então, ainda indagando Jesus, o intérprete de leis perguntou: e quem é o meu próximo? E Jesus, ele também gostava de responder às pessoas contando parábolas, contando histórias. E foi assim que Jesus contou para esse homem a história, a parábola do bom samaritano. A parábola inicia da seguinte forma: certa vez, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, olha só ele vinha caminhando. Ele saiu de Jerusalém para Jericó. Então ele foi na estrada caminhando, quando de repente, minha gente, sabe o que aconteceu com este homem? Ele foi surpreendido por salteadores. Salteadores naquela época, o que a gente conhece hoje como roubadores, como assaltantes. E esses assaltantes, esses salteadores, eles levaram tudo deste homem. Levaram seus pertences, levaram a quantia de dinheiro que ele tinha e ainda deixaram ele muito ferido, muito machucado. E ele estava lá no chão, estendido, quase morto, mas ele caído no chão. A história diz que também passava por ali um sacerdote. O sacerdote olhou para aquele homem caído, mas não fez nada, seguiu o seu caminho e o homem lá, estendido no chão, continuou. A história também diz, a parábola do bom samaritano, nos conta que um levita também estava passando por aquele lugar. O levita olhou para aquele homem, até poderia ter sentido uma certa compaixão. Mas ele seguiu o seu caminho assim como fez o sacerdote. Mas a história relata que um samaritano estava passando por ali. Olhou para aquele homem que estava muito machucado, pegou ele, carregou ele, cuidou dos seus ferimentos, o levou carregado até o transporte que ele tinha. Naquela época podia ser um burrinho, um jumento, um cavalo. Então ele colocou este homem, cuidou deste homem e o levou até uma hospedaria. A hospedaria é o que a gente hoje conhece como uma pousada, um hotel. Este homem levou, esse samaritano levou este homem, colocou lá e ainda pediu para que o dono dessa hospedaria pudesse cuidar desses ferimentos dele. Olha só, ele tinha umas moedas, um dinheiro e conversou com o dono da hospedaria e disse assim: meu amigo, eu vou te dar esse dinheiro para que você cuide deste homem, ele está muito machucado. E quando eu voltar, se ainda precisar de algum dinheiro, de alguma quantia, eu o darei para que você possa repor o que foi gasto para cuidar deste homem, pagar os remédios, pagar o que for preciso, os dias em que ele ficou aqui. Então, assim fez o samaritano, cuidou e ainda proveu a necessidade daquele homem de ficar em um lugar para ser cuidado. E aí, galerinha, vocês gostaram da história do bom samaritano? Quero saber quem foi que entendeu e o que foi que vocês aprenderam. Olha só, o bom samaritano viu aquele homem ali
caído no chão. Ele não sabia da onde era aquele homem, qual a origem dele. Ele não sabia nada a respeito daquele homem, mas mesmo assim, ele ajudou. Ele teve no coração compaixão, ele teve amor ao próximo. E assim o fez, ajudou, independente de qualquer coisa. E vocês sabiam que aquele homem, o que estava machucado, ele era um judeu. E o samaritano e os judeus são povos que naquela época eles não tinham uma boa relação, né? Eles tinham tido algum problema há muito tempo lá atrás. Então eles eram povos que não tinham uma boa relação. Mas o bom samaritano, ele não quis saber a origem daquele homem. Talvez ele poderia até saber que ali era um judeu, mas independente disso, ele ajudou. Ele fez o que Jesus nos ensina, a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, ele não perguntou se eu ou se você tínhamos uma relação de amizade com ele, se nós queríamos ter uma relação de amizade. Jesus morreu por mim e por você, independente de qualquer coisa. Assim, eu e você devemos fazer com o nosso próximo. Se nós temos um coleguinha, um amiguinho, e na nossa escola, no nosso condomínio, na nossa família, um parente, nós devemos ajudar. Independente se nós temos amizade ou se nós não temos amizade, se nós temos afinidade ou se nós não temos afinidade com aquela pessoa. Então, Jesus e o bom samaritano, ele nos ensina que nós devemos fazer o bem ao próximo. E como é esse bem? Tem muita gente, amiguinhos, que aí fora precisa de um abraço, precisa de um bom dia, precisa de uma palavra de ânimo, precisa de um beijo, de uma palavra de incentivo. E nós, de uma ajuda quando se machuca, de uma ajuda quando está necessitando de algo. São tantas coisas que nós podemos fazer para o nosso próximo, assim como fez o bom samaritano. Ele não olhou para aquele homem e questionou se ele tinha uma relação ou não com aquele homem. Ele simplesmente olhou para aquele homem com o olhar de Jesus. Ele olhou para aquele homem com compaixão, com amor, e assim ele desempenhou o papel dele, que foi amar o próximo como a ti mesmo. E assim fica essa lição linda para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Tá certo? Então que Deus abençoe a minha vida e a sua vida, que nós possamos fazer que nem o bom samaritano, ter compaixão e ter amor pelo nosso próximo, independente se nós conhecemos, se nós não conhecemos, se temos um laço de sangue, se nós temos um laço de amizade ou se nós não temos. Tá bem? Então eu quero deixar um recado para você. Dizer que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Deus reconhece aquilo que você faz de valor. Então, faça o seu melhor para o Papai do Céu. Deus te abençoe e Deus te dê um dia na presença dele. Um beijo, fica com Deus.